Olá, gente! Vamos para a nossa aula 5 de trigonometria, falando sobre relações e equações trigonométricas. Além de seno, cosseno e tangente, existem outras 3 funções trigonométricas importantes mais pelo seu valor histórico do que por qualquer outro motivo. São elas secante, cossecante e cotangente. As relações entre os valores das funções trigonométricas de um mesmo arco são denominadas relações trigonométricas. Já conhecemos 2 delas, consideradas fundamentais, que é a seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, e tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Existem outras relações fundamentais. Cotangente de x, que é igual a 1 sobre tangente, o inverso da tangente, ou é igual a cosseno de x sobre seno de x, para todo x diferente de kπ. Temos também a secante de x, que é o inverso do cosseno, 1 sobre cosseno de x, para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ, e cossecante de x, que é o inverso do seno, que é igual a 1 sobre seno de x, para todo x diferente de kπ. A partir das relações fundamentais, podemos chegar a outras equações também importantes, como, por exemplo, essa, tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. A partir dessa relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, dividimos todos esses termos por cosseno ao quadrado de x, resultando em tangente ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, fica tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x, pois vimos no slide anterior que secante é 1 sobre cosseno. Aqui temos a secante de x é igual a 1 sobre cosseno. Então, chegamos a essa relação a partir da fundamental para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Outra relação é a cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x. Pegamos a mesma relação fundamental anterior, só que dessa vez dividimos por seno ao quadrado de x, resultando em 1 mais cotangente ao quadrado de x, que é igual a cossecante ao quadrado de x, para seno diferente de zero. Então, obtemos a cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de x para x diferente de kπ, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Toda igualdade envolvendo funções trigonométricas que se verifica para todos os valores do domínio de tais funções é uma identidade trigonométrica. Por exemplo, considerando o domínio das funções, a igualdade seno de x vezes secante de x é igual a tangente de x, que é essa representada nesse slide. Ela é uma identidade trigonométrica, pois, independentemente do valor de x, ela se verifica. Para x diferente de π sobre 2 mais kπ, temos que seno de x vezes secante de x é igual a seno de x vezes 1 sobre cosseno de x, que é o significado da secante. Isso é igual a seno de x sobre cosseno de x, que é igual a tangente, o que valida essa identidade trigonométrica mostrada anteriormente. Já a igualdade seno de x mais cosseno de x é igual a 1 para x pertencente ao conjunto dos números reais não é uma identidade, pois ela não é verdadeira para todo x pertencente aos números reais. Dizemos que seno de x mais cosseno de x é igual a 1 é uma equação trigonométrica e não uma identidade trigonométrica. Vamos agora verificar o porquê. Verifique o que acontece com seno de x mais cosseno de x é igual a 1 para x igual a π sobre 2 e x igual a π sobre 4. Substituindo os valores π sobre 2 e π sobre 4 sobre essa equação, em π sobre 2 temos seno de π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Cosseno de π sobre 2 é igual a 0. Então, teremos 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1.
Já um x igual a π sobre 4, seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa soma, o resultado será raiz de 2. Logo, isso comprova que seno de x mais cosseno de x é igual a 1 não é uma identidade trigonométrica, pois nem todos os valores de x essa equação dará 1, e sim para alguns valores, como verificado aqui. Π sobre 2 deu 1, mas π sobre 4 não deu 1, deu raiz de 2. Aqui temos exemplos de algumas identidades trigonométricas. Eu recomendo você a pausar o vídeo e dar uma olhadinha com calma em cada uma dessas identidades. Temos aqui também mais identidades trigonométricas. Também recomendo você a pausar esse vídeo e dar uma olhadinha com calma em cada uma delas. Para demonstrar que uma igualdade é uma identidade, há vários caminhos. Veja alguns dos exemplos a seguir. Vamos demonstrar que 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cotangente ao quadrado de x mais 1 é igual a 1 para x diferente de κ. Vamos demonstrar que isso é uma identidade. Vamos considerar somente o primeiro membro da igualdade, que é essa expressão toda aqui. Copiando essa expressão e abrindo o cotangente, temos 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x, mais 1. Mexendo nessa expressão de dentro, ficaremos com esse resultado. 1 menos cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Lá da relação fundamental, vimos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, se a gente isolar o seno ao quadrado de x, temos o que foi feito aqui. Essa expressão substituímos por seno ao quadrado de x. Isso fica vezes essa expressão de dentro, que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a relação fundamental, isso é igual a 1. Então, fica 1 sobre seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x vai ser igual a 1. Isso já comprova que essa é uma identidade. Na aula 4, aprendemos a resolver equações trigonométricas simples, da forma seno de x é igual a cosseno de x é igual a ou tangente de x é igual a A. Agora vamos aprender alguns artifícios que nos permitem resolver outras equações trigonométricas. Temos um exemplo, essa equação. Seno de 2x é igual a 1. Como seno de π sobre 2 é igual a 1, um arco trigonométrico, igualamos 2x a π sobre 2, mais 2κπ. 2κπ é uma volta, então toda vez que der uma volta, π sobre 2 mais uma volta é esse mesmo ponto, outra volta é esse mesmo ponto, sempre vai dar 1. As voltas que vai dando bate no 1, no resultado de seno igual a 1. Então, temos 2x é igual a π sobre 2 mais 2κπ. Isolando esse x, teremos π sobre 2 mais 2κπ sobre 2. Logo, x é igual a π sobre 4 mais κπ. Então, a solução dessa equação é que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais κπ. Nessa segunda equação, temos que cosseno de x menos π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 2. Como na primeira determinação, vemos que π sobre 6 e 11π sobre 6, que é o valor no primeiro e no quarto quadrante, tem o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2. Todos esses dois ângulos no arco têm o mesmo valor de cosseno. Então, temos que x menos π sobre 3 é igual a π sobre 6 mais 2κπ, ou x menos π sobre 3 é igual a 11π sobre 6 mais 2κπ. Resolvendo essa primeira hipótese, temos que x é igual a π sobre 6 mais π sobre 3, joguei esse π sobre 3 para o outro lado da equação, mais 2κπ. Juntando as expressões parecidas, ficamos com x é igual a π sobre 2 mais 2κπ. Segura essa resposta.
Agora, x menos π sobre 3 é igual a 11π sobre 6 mais 2κπ. Isolando x, teremos 11π sobre 6 mais π sobre 3 mais 2κπ. Isso resulta em x igual a 13π sobre 6 mais 2κπ. Só que 13π sobre 6, ele é côngruo a π sobre 6. É como se você fosse dar uma volta no arco mais π sobre 6. Você deu uma volta completa no arco e deu π sobre 6 a mais, que é o 13π sobre 6. Logo, podemos escrever essa resposta como π sobre 6 mais 2κπ. Então, a solução dessa equação é x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 2 mais 2κπ, ou x é igual a π sobre 6 mais 2κπ. Lembrando que esse k significa o número de voltas. Uma volta. K igual a 2, 2 voltas. K igual a 3, 3 voltas. No arco trigonométrico todo. Agora temos cosseno ao quadrado de x é igual a meio. Isolando o cosseno de x, temos que cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de meio, que é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Cosseno de x é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Temos que racionalizar o denominador, logo teremos que 1 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2. Observando o arco trigonométrico, vemos que em cada quadrante teremos um ângulo correspondente ao valor desse cosseno. Fazendo primeiramente cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, temos que x é igual a π sobre 4 mais 2kπ, que é este ponto do primeiro quadrante. Ou também temos que x pode ser 7π sobre 4 mais 2kπ. Então, a cada volta que der, o x pode parar nesse ponto, se ele for π sobre 4, ou ele pode parar nesse ponto do quarto quadrante, se ele for 7π sobre 4. Então, para cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, o x pode ter dois valores. π sobre 4 mais 2kπ, quantidade de voltas, sempre parar nesse valor, o côngruo desse valor, ou 7π sobre 4, e o côngruo desses valores, com as quantidades de voltas, sempre parando nesse ponto. Para cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, também temos dois valores, que é x é igual a 3π sobre 4 mais 2kπ, que é nesse segundo quadrante, e todos os seus côngruos que parem nesse ponto, ou x é igual a 5π sobre 4 mais 2kπ, que são todos os seus valores, dado uma volta, 2, 3, 4 nesse arco, para sempre nesse ponto. Então, a solução é igual a x pertencente ao número dos reais, tal que x é igual a π sobre 4 mais k vezes π sobre 2. Por quê? Começa zerando, né? Começa aqui em π sobre 4, que é o valor positivo, e vai dar a raiz de 2 sobre 2. E sempre quando for andar um valor de π sobre 2, você cai no ponto negativo. Andando mais π sobre 2, cai no ponto negativo. Andando mais π sobre 2, cai no valor positivo. Então, andando a cada π sobre 2, você sempre vai cair no valor correspondente a positivo ou negativo de raiz de 2 sobre 2. A última equação é 2 vezes seno ao quadrado de x mais 3 vezes seno de x, menos 2. Para resolver com facilidade, fazemos seno de x igual a t. Então, a expressão fica 2t ao quadrado mais 3t menos 2 é igual a zero. Isso fica uma equação de segundo grau. Então, a gente resolve, normalmente, a equação de segundo grau achando o resultado t' e t duas linhas. Então, encontramos dois resultados, que é t igual a meio ou t igual a menos 2. Como fizemos no início que seno de x é igual a t, então substituiremos esse seno de x no lugar de t, ficando seno de x é igual a meio ou seno de x é igual a menos 2. Seno de x é igual a menos 2 a gente já descarta, porque o seno de qualquer ângulo sempre alterna entre 1 e menos 1. Logo, a gente descarta esse resultado. Não existe um x para esse resultado. Já para seno de x é igual a meio, nós encontramos π sobre 6 mais 2kπ ou 5π sobre 6 mais 2kπ, sendo este no primeiro quadrante, e 5π sobre 6
no segundo quadrante. Então, a solução será x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a π sobre 6 mais 2κ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais 2κ. A referência bibliográfica utilizada nessa aula é esta. Agradecemos a visualização de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no AVA de Cálculo 1 e 2, também no nosso canal, e qualquer dúvida podem mandar mensagem para esses e-mails abaixo. Muito obrigada e até mais!